Olá, galerinha do sexto! E aí, como é que vocês estão? Sexto ano? Espero que vocês estejam bem, acompanhando todas as atividades. Vamos lá para mais uma aula de geografia? Então, vejam só. Estou colocando aqui meu slide. Hoje eu faço um pedido a vocês. Meu pedido de hoje é que vocês acompanhem todas as aulas direitinho, certo? Façam todas as atividades. Os professores estão aguardando todas as atividades de vocês. Então, façam direitinho, com compromisso, com responsabilidade, participem certinho, acompanhem todas as aulas de todos os seus professores, certo? Então, vamos lá para mais uma aula de geografia? Vamos que vamos! Então, minha frase de hoje é: não pare até se orgulhar. Então, continue, certo? Você que está aí focado, que está assistindo todas as aulas direitinho, continue com o seu compromisso, continue com sua dedicação, pois o seu sucesso será garantido, pode ter certeza. Então, hora de estudar, chegamos ao melhor momento, do dia, hora de estudar. Lembrando que a hora de estudar deve pegar o quê? Todo o seu material, o livro, a caneta, o lápis e o caderno. O caderno para fazer suas anotações e fazer as suas atividades. Vamos lá? Então, o nosso tema de hoje, nós temos aí as características gerais do planeta Terra, certo? Então, nosso assunto é esse, características gerais do planeta Terra. Vocês vão abrir aí na página 48. Então, a Terra está localizada no sistema solar, entre os planetas Marte, Vênus e Marte. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior do sistema solar, certo? Então, a forma da Terra, qual é a forma, o formato da Terra? Ele é um formato geóide, certo? Então, dizem aí algumas pessoas que falam que a Terra é plana, mas não é, certo? Então, a Terra tem esse formato arredondado, ligeiramente achatado nos polos. Então, por isso que ela é chamada desse formato geóide, certo? Então, vamos lá. Então, na superfície da Terra tem os elementos, que garantem a existência da vida. Quais são os elementos? Água, gases, rochas e minerais. Eles garantem a existência da vida. Vamos ao próximo. Deixa eu apagar essa parte. Calma aí. Deixa eu apagar essa parte. Pronto. Vamos ao próximo slide. Calma aí, pronto. E aqui nós temos, uma imagem que retrata muito bem esse sistema, certo? E vocês observam a localização da Terra no sistema solar, certo? Observem aí, essa parte aqui, ó, a Terra, pontinho azul, aí nessa região mais centralizada. Aí nós temos, essa parte de localização. Então, a Terra tem esses, como eu falei, essas fontezinhas, esses elementos, que acabam garantindo a existência de vida, que é água, gases, rochas e minerais. Os movimentos da Terra. Nós temos o movimento de rotação e o movimento de translação. Lembram? Vocês já estudaram isso lá no quarto ano, terceiro ano. Então, nós temos os movimentos mais importantes do planeta Terra. Esses movimentos, eles influenciam no nosso dia a dia, dia e noite, o clima, as paisagens de cada local. Então, o movimento de rotação, que movimento é esse? É o movimento que a Terra realiza ao redor, em torno do seu eixo. Em torno de quê? De si mesma. Então, esse movimento ocorre de leste para oeste, de leste para oeste, ok? Graças ao movimento de rotação, o Sol aparece de um lado, aproximadamente no leste, e desaparece no outro, aproximadamente no oeste.
Para um observador fixo, parece que ele está se movimentando, quando, na verdade, é a Terra que se move. Esse movimento é chamado movimento aparente do Sol. O Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. A partir do movimento de quê? De rotação, que ela realiza ao redor de si mesma, certo? Observe aí a inclinação do eixo terrestre, aí vocês observam na imagem. E aqui nós temos, né, a principal consequência do movimento de rotação, que é o quê? A sucessão de dias e noites. Aí vocês observam os horários, né? Aí você tem a primeira imagem, 7 horas, a imagem aí do meio, meio-dia, e a outra imagem 17 horas, né? Então, nós temos aí esse tido como movimento aparente do Sol, né? Vocês observam aí que a Terra realiza um movimento de rotação, e esse movimento de rotação é que vai, né, determinar esses horários. Então, o Sol, ele não se movimenta, quem se movimenta é a Terra. E aí nós temos, né, essa sucessão de dias e noites, e nós temos no nosso dia, né, esses horários. Então, nós temos o horário do nascer do Sol, nós temos o horário do meio-dia, nós temos o horário do pôr do Sol, ok? E aí nós temos também o movimento de translação. O movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao torno de quê? Do Sol. Olha aqui, já circulando aqui, ao torno do Sol, certo? Então, esse movimento, ele dura quanto tempo? 365 dias, certo? 365 dias. Então, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Vocês observam que sobra uma média de quê? De 6 horas a cada ano. Então, lembra lá que dizem os seus pais, olha, esse ano é ano o quê? Bissexto, porque acrescentou um dia aí no mês de fevereiro. Ah, se acrescentou um dia no mês de fevereiro, mas como assim, professora? Então, como é? Então, cada ano se sobra 6 horas. Então, quando multiplica 6 vezes 4, dá o quê? 24. Então, aumentou um dia. Então, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. O ano bissexto é um dia a mais no mês de fevereiro. Aí tem gente que diz assim, mas professora, tem pessoas que nascem lá nesse diazinho aí do mês de fevereiro. Como é que faz aniversário? Então, as pessoas acabam comemorando, né? Tem pessoas que comemoram no dia 1º de março e tem pessoas que comemoram de 4 em 4 anos, certo? Mas todo ano completa a idade nova. Não vai ter aquele dia específico, porque só vai ter aquele dia específico, um dia a mais no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, ok? Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor de quem? Em torno de quem? Do Sol. Esse movimento, só lembrando, esse movimento, ele dura quanto tempo? 365 dias. Então, vai sobrar aí o quê? 6 horas. Então, 6 vezes 4, que o ano bissexto é de 4 em 4 anos, 6 vezes 4, 24, então aumenta um diazinho no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, certo? Então, esse movimento de translação é um movimento que vai dar referência, principalmente, às estações do ano, certo? Então, por exemplo, no hemisfério norte, verão, automaticamente no hemisfério sul vai ser inverno. Então, é a partir de quem? Do movimento, né, de translação, ok? E aí nós temos deixa eu passar aqui o meu outro slide. E aí, olha, observe, estações do ano, que eu falei. Então, porque muita gente viaja para os Estados Unidos, muitos brasileiros viajam dos Estados Unidos no mês de junho. Mas, professora, junho aqui para a gente é inverno. E o pessoal está viajando para os Estados Unidos por quê? Porque lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, no mês de junho, vai ser o quê?
verão. Então, por isso que muita gente acaba, né, fazendo essas viagens, porque em junho, por causa da questão das estações do ano, né? Tem que aproveitar a estação do ano. E assim sucessivamente. Quando lá é inverno, aqui é verão, certo? Então, é o movimento de translação desse movimento que a Terra realiza, né, ao redor do Sol, que vai dar uma grande referência aí, né, às estações do ano. Vamos lá. Então, zonas térmicas. Lembrando, né? Então, essa questão da inclinação do eixo terrestre é que vai dar uma classificação aí das zonas térmicas. Então, vocês observem aí. Nós temos o planeta aí, Terra, nessa forma arredondada, e aí nós temos as zonas térmicas. Então, como é isso aí? Então, a intensidade do Sol, a radiação solar vai, né, chegar com maior frequência aí nas áreas mais centralizadas do nosso planeta Terra, certo? Por quê? Por causa dessa inclinação, né, da luz solar. Então, não chega a intensidade, né, a luz, a radiação solar, ela não vai chegar com a mesma intensidade em todos os locais da Terra, ela não vai chegar, certo? Então, algumas regiões mais centralizadas, na verdade, as regiões mais centralizadas, nas proximidades da linha do Equador, elas vão receber essa iluminação, essa intensidade com maior frequência, com maior, né, intensidade. Essa luz, essa iluminação, esse calor vai ser com maior intensidade, certo? Então, nós temos aqui classificadas zonas tropical, zona tropical dos trópicos, das zonas polares. Então, zona tropical é formada pelas áreas entre a linha do Equador e os trópicos, elas recebem grande quantidade de calor e são iluminadas. Dos trópicos até os círculos polares, as zonas temperadas do sul e do norte. Das zonas polares, os raios solares atingem a superfície de maneira muito inclinada, e por essa razão, a quantidade de calor recebida é menor durante o ano. Pronto, aqui, né, fica mais fácil para vocês conseguirem compreender. Então, observe aqui, como eu falei, a radiação solar, ela vai ficar, né, com maior intensidade nas zonas das regiões mais centralizadas do globo. Então, observem aqui, zona tropical, certo? Zona tropical é considerada o quê? Uma localização onde recebe uma maior porcentagem da radiação solar. Então, nós observamos sempre essa é o quê? Essa localização aqui da linha do Equador, certo? Então, as regiões mais centralizadas, no caso da zona tropical, certo? As temperaturas serão bem mais altas do que as outras regiões. Não é dizer que as outras regiões não vai receber radiação solar, não vai receber sim, certo? Mas só que a intensidade vai ser mais reduzida do que na zona tropical. E aí vocês observam aqui, a zona temperada do norte recebe a radiação solar? Sim. Zona temperada do sul recebe a radiação solar? Sim, mas é com menor, né, menor frequência, menor porcentagem. Zona polar antártica recebe essa radiação solar? Sim, aí aqui é com a quantidade é bem menor mesmo, certo? Aqui, né, é onde as temperaturas são bem mais baixas, por quê? Porque a radiação solar, né, dentro dessa localização é bem menor, né? Eu acredito que vocês conseguiram compreender agora. Vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto, vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós temos aqui as estações do ano. Então, as estações do ano, todo mundo conhece, né? As estações do ano. Então, elas são definidas, né? Elas são divididas em 4: verão, outono, primavera e inverno. Então, no verão, os dias são mais quentes e mais longos, né? Então, percebam que no verão o dia ele anoitece bem mais tarde, né? Ele fica 6 horas ainda tão claro, né? Então, no verão, os dias, por isso que dizem que os dias são mais longos, certo? Então, consequentemente, a nossa exposição aos raios solares
será maior, certo? No outono e na primavera, as temperaturas tornam-se mais amenas, mais fresquinhas, certo? Mais tranquilas. No inverno, a temperatura do ar é mais baixa, faz mais frio, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Então, no inverno, 4 horas da tarde, já está assim o tempo fechando. E se estiver chovendo, eita, parece que já é 6. Quando dá 4 horas, parece que já é 6. Então, no inverno, os dias são mais curtos. No verão, os dias são mais longos. No outono e na primavera, as temperaturas se tornam mais amenas, certo? Os dias e noite têm a mesma duração na primavera e no outono, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? A fotografia A, nós temos, né, características de quê? Da primavera. Na fotografia B, tem aí o quê? Verão. Na fotografia C, outono. Na fotografia D, inverno. Aqui são 4, né, representações das estações do ano. Então, fica bem notório na nossa cabecinha o quê? No nosso dia a dia, nós percebemos as 2 estações do ano, que são as bem definidas. Que são as quais? As quais? Verão e inverno. No nosso dia a dia, né, no nosso Brasil, nós temos essas 2 bem definidas, que é verão e inverno. E acaba passando a primavera e o outono despercebida. Quando nós estamos na escola, os professores vão comentando, falando, olha, agora nós estamos entrando na estação do ano, outono, aí fica mais fácil, fica sabendo, dá para acompanhar direitinho. Vamos lá, os fusos horários. Então, né, os fusos horários. Para facilitar as relações políticas e comerciais entre os países, deslocamento das pessoas pelo globo e outras atividades da sociedade, foi realizada em 1888, nos Estados Unidos, uma convenção internacional que padronizou a contagem do tempo. A padronização permite saber o horário preciso de uma localidade e também a posição aproximada do Sol em relação aos outros locais. Então, nós temos o quê? O meridiano de Greenwich, que é o meridiano de Greenwich, nós temos o meridiano principal. É uma referência, certo? Das horas. Então, no meridiano, ele vai estar sempre 0 grau. E a cada faixa que o globo terrestre é dividido, nós temos a cada faixa 15 graus. E a cada faixa nós vamos aumentar ou diminuir 1 hora, certo? Então, segundo essa questão da longitude, cada uma dessas faixas corresponde a 1 hora, que é chamado o fuso horário, eu que falei. Então, a Terra, eu gosto de brincar, ensinando o fuso horário na sala de aula, uma tangerina, né? Uma tangerina. Tangerina, ela é dividida em vários gominhos, não é assim? Então, eu gosto de fazer a referência da tangerina com o globo. Então, o globo dividido em vários gominhos, em várias faixas, que cada faixa dessa é referência a 15 graus, e cada 15 graus aumenta ou diminui a hora, que é o chamado fuso horário. Por exemplo, o que é isso, professora? Fuso horário é a determinação, essa diferença de hora de um país para o outro. Por exemplo, quando vocês lembram lá da Copa do Mundo, no Brasil era 4 horas da tarde, mas lá no Japão, que estava acontecendo, o jogo era 4 horas da manhã. E aí vocês percebem a diferença do horário. Então, nós temos esses fusos horários que vai dar essa referência nessa divisão, entendeu? Então, o fuso horário é essa diferença de hora de um local, de um país para o outro, ok? Então, pronto, aqui o planisfério. No livro de vocês tem aí na página 53. Dá para vocês entenderem direitinho. Planisfério, fuso horário de 2016. Observem esse monte de gominho, cada gominho uma cor. Então, observem do básico aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui é o meridiano principal, que é o chamado meridiano de Greenwich. Essa é a linha principal, certo? No livro de vocês está bem melhor a imagem. Aqui está 0 graus. Se eu saio daqui, certo, do Brasil, eu saio aqui do Brasil para
qualquer um país aqui, do lado leste, eu vou aumentar a hora. Então, cada gominho desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou aumentar. Então, eu vou ter um diferente. Cada gominho é 1 hora. Então, do lado oeste para leste, eu aumento 1 hora, certo? Eu aumento 1 hora. Então, aumento 1 hora. Do lado leste para oeste, lado leste para oeste, eu aumento, né? Eu diminuo 1 hora, perdoe. Eu diminuo 1 hora, certo? Então, se eu saio do lado oeste para leste, eu aumento 1 hora. Se eu saio de leste para oeste, eu diminuo 1 hora. Então, esses são os fusos horários, são os gominhos existentes aí no globo terrestre, que vai dar referência, né, que vai facilitar para o chamado dos fusos horários, certo? Vamos lá. Deixa eu fechar essa parte. Deixa eu passar o slide, calma aí, pronto. Então, nós temos aqui a estrutura do planeta Terra, né? As estruturas são o quê? As camadas. Então, a Terra é formada por quantas camadas principais? 3 camadas principais. Quais são elas, professora? Deixa eu marcar aqui para vocês. A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Elas são essas três camadas. Então, agora, vocês vão ver aqui um pouquinho de cada uma delas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No livro de vocês, vocês sabem que tem aí tudo direitinho. Crosta terrestre, né, a camada externa da Terra, formada por rochas e minerais, também, né, chamada de litosfera. Trata-se da camada mais fina e mais importante para os seres vivos, pois a vida se desenvolve nela. É na crosta terrestre que nós conseguimos sobreviver, conseguimos desenvolver, conseguimos ter vida. Observem aqui, né, a imagem onde está localizada a crosta terrestre, ok? A parte aqui azul, crosta terrestre, certo? Manto. Observe o manto. Então, aqui o manto, ó. Manto é a camada intermediária da Terra. Ela se localiza entre a crosta e o núcleo. Tem espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros. Então, nós temos o manto superior e nós temos o manto inferior, certo? Manto superior, manto inferior. Mas classificamos o quê? Em manto, certo? Aí nós temos o quê? Nós temos o núcleo também. O núcleo é o quê, professor? É o centro, né? A parte central da Terra. E a espessura dele é de 3.470 quilômetros, com temperaturas muito elevadas, cerca de 6.000 graus. Cerca de 6.000 graus. Então, aqui, né, essa imagem fica bem claro, fica mais fácil para que vocês compreendam e tem no livro de vocês, certo? São elas as camadas: crosta terrestre, a camada externa, o manto é a camada intermediária, que ela fica entre a crosta e o núcleo, certo? Ela divide em 2 partes, manto inferior e manto superior, e nós temos o núcleo, né, que é o centro da Terra, com temperaturas, né, muito elevadas. Vamos lá. E agora nós temos a atividade. Vamos lá? Pegue um caderno, certo? O lápis e a caneta. Por favor, está acontecendo muito dos alunos mandar atividade sem nome. Quando vocês forem mandar atividade para o seu professor, coloque seu nome no caderno, o nome e a turma, ok? Lembre de mandar para o seu professor. Vamos lá. Por que a superfície da Terra é iluminada e aquecida de forma desigual pela energia solar? E, minha gente, essa é fácil. Lembra das ondas térmicas, lembra da questão que eu falei, né, dessa inclinação da Terra, por isso que ela tem essa questão de aquecimento desigual. Então, por que a Terra tem forma esférica e eixo inclinado? Essa é a resposta. Então, a inclinação da Terra faz com que, né, essa radiação solar chegue com, né, menos intensidade em algumas localizações.
Vamos à próxima. Então, em relação ao plano da órbita ao redor do Sol. Essa é a resposta, né? Então, porque a Terra tem forma esférica e eixo inclinado em relação ao plano de órbita ao redor do Sol. Vamos para a próxima. Explique o fenômeno conhecido como movimento aparente do Sol. E aí, alguém lembra? Movimento aparente do Sol. Então, trata-se de um movimento que o Sol parece fazer ao longo do dia, nascendo aproximadamente a leste e se pondo aproximadamente a oeste. Na realidade, como vocês sabem, que não é o Sol que faz o movimento. Quem que faz o movimento? É a Terra. A Terra é que se move. E qual é o movimento que vocês lembram aí? Qual é o movimento que acontece em virtude dessa situação? É o movimento de rotação, minha gente. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma, do seu próprio eixo, ok? Vamos para a próxima. Durante as comemorações do Ano Novo, muitas imagens compartilhadas na internet abordam o fato de a passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro acontece no Japão, na Austrália ou na Nova Zelândia, entre 11 e 15 horas antes de ocorrer no Brasil. Já é Ano Novo lá, na Austrália. Olha, eu falei na instante o porquê dessa situação. Lembra da questão dos fusos horários? Foi bem prático isso aí. Eu expliquei na instante. Então, por quê? Por quê, minha gente? Então, nós temos aqui. Qual é o movimento da Terra responsável pela unidade de tempo denominada como ano? Qual é o movimento? É o movimento de rotação ou o movimento de translação? Isso é fácil. É o movimento de translação. É o movimento de translação. É o movimento que a Terra, né, realiza ao redor do Sol. Movimento de translação. Movimento de rotação, ela realiza, né, ao redor do seu próprio eixo, ok? Então, minha gente, nossa aula vai ficando por aqui. Continue estudando direitinho. Continuem compartilhando a aula de geografia e incentive os seus colegas a participarem. Deixe o seu comentário aqui na descrição do vídeo. Coloque seu nome, se você está gostando, quem é que é professora, que vocês querem que melhore. Pode colocar suas opiniões, está bom, está legal, viu? Eu estou aqui só observando todos vocês. Um forte abraço. Fiquem em casa, fiquem com Deus e já nós estaremos na escola, se Deus permitir. Vamos lá. Tchau, tchau. Cheiro.